Fala aí, Prodígio, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Prod. Eu sou o Zica, eu tô aqui com o Marco. Fala aí, Marco. Fala, Prodígios, aqui quem fala é Marco Polo, mais um vídeo pra vocês. Hoje a gente vai falar do quê? Dificuldades, é isso mesmo, Zica? É isso aí, hoje é sobre os 4 personagens mais difíceis para sair. Até agora. Isso é bem pensado, lembrado. Mas assim, Até agora. Eu queria... As dificuldades, elas vão, parece que a cada mês tem uma nova dificuldade. Isso é real. Eu queria começar, cara, eu sei que a gente vai falar dos 4 aí, eu queria começar fazendo a nossa menção honrosa de um personagem que não está entre os 4, porque para a criação dele em específico, existe uma diferença entre o que foi difícil e o que é difícil. Vamos dizer assim. Ó, galera, a minha câmera tá dando ruim, né? Vamos seguir assim mesmo, senão o vídeo não vai sair. Com o tempo ela vai melhorando aí. Mas é o seguinte, existe uma diferença entre o que foi difícil e o que é difícil. Porque esse personagem, ele é muito difícil de alguém criar um personagem como esse, a gente sabe. Ele é muito difícil para que a gente, nós mesmos, consigamos fazer jus à criação ao que ele pode oferecer. Sim. Mas eu não sei se por referências que nós temos, ele não é difícil de gerar essas ideias. A gente sabe que ele é muito complexo, mas a gente gera essas ideias com facilidade para esse cara. Sim. Que é o Gárgula. Né? A gente sabe que ele talvez seja... Ele tem a franquia mais difícil de criar de todas da Prod, mas para nós ela não é... Ela não teve a mesma dificuldade que outras tiveram para gerar ideias. Sim. Né? Então ele foi mais... Isso porque a gente conseguiu ter uma gama, um leque de ideias, tendo um fundamento central que era um personagem das trevas. Então, a gente tinha pretensão, novamente, eu acho que pretensão é uma palavra boa, por mais que muitos tenham um significado meio difuso, de esse cara é pretencioso, é como se ele fosse errado. Eu acho que pretensão é legal porque você consegue arriscar. Isso para mim é muito importante na criação. Perfeito. Então, desde o começo a gente tinha a pretensão de construir um Dark Knight, né? Um Cavaleiro das Trevas. Isso. Nosso. E a gente começou, sim, copiando muito do que era um Batman, uma referência só. Para quem não viu o vídeo de aspectos que a gente usa para criação, veja aí que a gente tem. Mas depois a gente foi adicionando vários elementos para que o Gárgula tivesse a sua própria voz. Para vocês terem uma ideia, para que a gente validasse a nossa ideia de termos a nossa criatura das trevas, ele precisaria de um ambiente muito original. E aí que a gente teve que criar uma cidade que comportasse esse personagem, porque a gente viu que não poderia ou colocar em uma Nova York da vida, ou colocar numa cidade brasileira. Isso. Não daria como. Então a gente criou a Eden, foi começado a criação dela, acho que faz uns 2, 3 anos, sei lá, uma parada aí. Por aí. Pra ser o palco do Gárgula, desde o começo. É isso aí. E depois a gente foi conhecendo mais a cidade, vendo o potencial que ela poderia. Então é mais a gama de ideias que esse personagem precisaria. A dificuldade foi aí, porque não é só ele. E aí, a galera já vê também que envolve muito que ele em si não foi a dificuldade, mas sim o ambiente, né, que você falou. O contorno do personagem. Como a gente inovaria. Isso, perfeito. Então, menção honrosa por quê? Porque é isso. A franquia é a mais completa, é a mais difícil de criar, no sentido de que ela tem que ter muito, muito detalhe. Mas, por exemplo, o Gatuno vai ter, com certeza ele tem isso também. Ele tem nuances ali da cidade onde ele tá, que é muito complicado, mas ele não foi difícil gerar o Gatuno. Sim. Né? Agora nós vamos entrar então na lista dos 4, que esse sim, falando de personagem, gerar o visual, gerar a premissa deles, foi trabalhoso. Difícil. 4º lugar, a gente colocou o Dracônio. Porque o Dracônio, Porque o Dracônio, ele foi difícil. Assim como muitos outros, ele foi complicado, mas a grande questão dele, pelo menos que eu imagino que tenha sido um fator primordial, foi visual. Especificamente visual. Com certeza. Porque assim,
A gente sabia que em premissa ele era diferente. E olha que ele já está diferente da premissa antiga. Muito. Mas ali a gente pode fazer um vídeo só falando da briga entre Dracônio e Gárgula. Porque o Gárgula hoje é muito do que o Dracônio beta. É verdade. Ele sugou muito recurso porque, como o Marco falou, o Gárgula precisa desses recursos, né? Mas o Dracônio, a gente sabia que ele tinha uma premissa legal, interessante, inovadora, mas a gente queria um visual que fizesse jus. E aí que a gente penou pra achar, foi ideia ali, ideia aqui. Porque a nossa ideia original, ela era até que muito... Ela era original, sempre foi, né? Um vampiro com traje pop. Isso não tem, velho. Não tem. E o vampiro que não é o herdeiro do Drácula, né? Sim, mas se você pegar em super-heróis, o Batman, com certeza, parece um vampiro. Sim. E a roupa dele foi mesclada através do Drácula. Mas ele não é um vampiro, de fato. E o Demolidor não é um vampiro. Isso. Você tem de vampiro mesmo. De vampiro. Na cultura pop. Você tem Buffy, Caça-Vampiros, a Caçadora de Vampiros, True Blood. Esses não tem nem traje. Você tem Crepúsculo, que sempre foi retratado como meio que adolescentes em si. Se você pegar na Marvel e na DC, as maiores comparações que a gente podia sofrer seria Blade, que é simplesmente um homem negro com um óculos, não tem uma máscara. Isso, E se você pegar o Morbius, do Homem-Aranha, que é uma criatura em si. E aí você tem uma das franquias que eu gosto muito, que é o Anjos da Noite, que também é couro, não tem uma máscara. A gente criou uma máscara no nível Batman, assim, né? Mas com alguns toques de originalidade. Acho que a ideia seria essa, né? Fazer um vampiro com máscara, uma máscara boa, da hora. Isso. Então foi muito difícil achar esse visual, muito. E não transformar algo cafona, né? Não transformar em cafona. Que ia ficar muito distoante da cidade. E a gente tomou pancada, porque o primeiro que surgiu era muito Demolidor. Né? Demolidor, totalmente Demolidor. O terceiro lugar fica com o Filho do Sol, Lyorc. Isso foi difícil. Lyorc foi complicado, porque ele também envolve o ambiente que ele está vindo. Ele vem de uma fantasia medieval. E ele teria que estar junto com os titânicos, ou seja, junto com Gárgula, numa eventual liga, né? Com Lege, com Mega Dragão. Imagina a junção de Mega Dragão e um cara que é de fantasia medieval. Mas a gente também não podia... Qual que é o problema? Quando você vai para fantasia medieval, se atrelar ao mais fácil, né? O mais... Porque é o seguinte, o que eu quero dizer com mais fácil? Põe uma roupa de couro, uma arma nesse cara, e ele é da fantasia medieval. Sim, ele seria. Mas ele não tá no nível de um quadrinho de super-herói. Não tá no nível. De cara, o visual de um personagem, ele vai, na minha opinião, tá? Ele vai nutrir, ele vai mostrar pro leitor, melhor dizendo, o quanto ele vai ser comercial, na minha visão. Quanto melhor o design, mais comercial ele pode ser. E o Lyorc, a gente sabia que ele precisava, por ser um semideus medieval ou uma figura mitológica, ele precisava de uma capa. Ia beber da referência do Thor. Mas a gente sabia que ia ter que ter leão na parada. Ter que ter leão. Eu acho que o mix de ideias que a gente foi tendo ao longo do tempo, né? Da tatuagem de garras na cara. Na primeira vez que eu criei, até o Zika, que conhece mais de literatura fantástica, de RPG em si, ele me deu uns toques que eu tava errando, porque eu bebi muito do Homem de Ferro, eu fiz muito metálico, e aquilo não ia funcionar. E aí a gente não é isso ainda, sem problema nenhum, cara. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu gosto de estar no máximo possível. E a gente refez. Aí eu propus as escamas até do Capitão América, mas no sentido de couro. Vermelho não tinha tido. Só tinha tido escamas azuis com o Capitão. Só tinha tido escamas com dourado com o Aquaman. E a gente optou por fazer escamas vermelhas, que foi uma originalidade do personagem, né? Depois dele vem um personagem, como eu falei, tá no título aí, os personagens mais difíceis de criar, não os heróis. Então, em segundo lugar, vem um vilão. E esse vilão aí foi difícil. Ele mudou, mas assim, da água pro vinho.
Não tem nada mais a ver com o que ele era antes, porque era aquilo que a gente falou da Prodigy Beta. A gente estava muito preso à referência e com assinaturas que não eram suficientes. A gente estava inovando, mas não o suficiente, principalmente em visual. E ele, no começo, esse personagem, ele era um Coringa da Prod. Sim. No sentido de que ele tinha um visual muito semelhante ao Coringa e um papel muito semelhante de ser o maluco, né? Só que acho que a parada dele que não foi... A questão desse personagem é que veio primeiro a inovação de narrativa, de tipo, ele não vai ser mais um maluco, um maníaco, como é o Coringa, isso. Não vai ser mais um arquétipo de loucura. E a gente veio com a ideia, nunca vou conseguir lembrar quando, que dia, mês, isso aí esquece. Mas eu lembro que a gente veio com a ideia de, pô, e se for o teatro, as artes, né, o drama? E aí o drama veio pra gente como Conde Drama, né? Sim. E aí foi esse o personagem que... Esse vilão, ele começou e meio que até o fim dele foi simplesmente para validar, mais uma vez falando da palavra pretensão, para validar a nossa pretensão de termos um personagem tão épico quanto o Batman. Para você ter um personagem tão épico quanto o Batman, precisou, por isso que o Gárgula tá nesse vídeo, de uma cidade com inovações, e a gente sabia que precisaria de um arquivilão tão forte quanto o Coringa, em questão de não de poderio, mas de conceito, de profundidade macabra e algum sentido meio de você fazer uma crítica social que fosse original a você. E eu lembro que, olha que louco, eu não lembro o dia ou o mês como o Zika falou que o personagem mudou, que ele saiu do Coringa e passou a ser Conde Drama. Mas eu tenho certeza que foi no ano que a gente criou o visual, que foi 2020, o ano da pandemia. Foi lá que a gente criou a ideia e a gente viu que a gente tinha que fazer o quê? Um Shakespeare das trevas. Isso. Quando a gente pensou nisso, um Shakespeare das trevas, mudou tudo. E esse personagem, que até então era ele e o Anarco, depois em outro vídeo a gente fala, mas o Conde Drama, quando a gente pensou Shakespeare das trevas, ele deu respaldo para todos os vilões do Gárgula. Foi. Que tem uma jogadinha que depois a gente pode conversar. E aí que a gente falou, agora sim, a gente tem uma cidade, tem um personagem com conceito bom, temos um vilão ao nível de pretensão de um Coringa, então o Gárgula tá chegando forte. Isso aí. Então, não lembro o dia ou mês, mas foi em 2020, o ano que mudou muita coisa na Prod. E aí o Marcos até... Quem pegou, ele citou aí de leve, né? O primeiro, quem foi o primeiro? O primeiro mais difícil. Alpha Legionário, que surgiu ano passado, de fato. Né? Ano passado. Surgiu o visual dele. Zero. Assim. É muito importante frisar que ele surgiu do zero. Foi. Que a gente assistiu o Guerra Infinita em 2019 e viu o Capitão América lá liderando os Avengers Assemble, pegando o martelo do Thor, e a gente não tinha, falava, quem vai ser o nosso líder, velho? E aí veio a pandemia, a gente teve que ficar em casa, falei, não, vamos criar essa porra, e surgiu no ano de 2020. E o louco, né? É aí que eu acho que é uma lição que fica forte também para quem cria. Galera, a inspiração, você não pode esperar a luz descer divina e falar assim, Alfa Legionário, por que você não vai atrás dos gregos? Não existe isso. Esse foi um personagem que ele veio pura e exclusiva. Porque, eu não vou mentir, houveram personagens, eu acho que não existe isso de luz divina, mas existem personagens e ideias que surgem avulsas, sabe? Você tá ali lavando uma louça, pum, vem uma ideia, você fala, caraca, e se eu fizer isso e tal? O Alpha Legionário foi um que não teve esse estalo, não teve esse pum. Foi única e exclusivamente a necessidade e a urgência de criar esse personagem que fez a gente ir atrás. Você, como criador, não pode ficar esperando vir a ideia. Você tem que ir atrás, cara. Você tem que ir atrás e achar essa parada, porque ela tá aí. E aí foi o que a gente fez. A gente saiu caçando, falou, o Marco, eu lembro que foi ele que deu o primeiro estágio, falou, pô, se a gente fizer alguma coisa relacionada aos gregos e tal, e aí foi indo de pouquinho em pouquinho, e aí tiveram evoluções no traje, que era meio Capitão América, aí tira porque não tem nada a ver, aí
põe alguma armadura, Exatamente. vai testando a crina, Vai aí testando. o capacete e tudo, e, pô, quando você vê o negócio sendo montado bonitinho, você fala, caraca, tá saindo. Sim, sim. E aí chegou no visual que a galera É começou louco, hoje. você vê o bagulho pronto hoje e já tá pronto há um tempo e a gente pode diversas vezes olhar, ou ver as pessoas comentando, fazer pesquisas, as pessoas gostam. Parece que é fácil, né? Depois de pronto. Isso, é. Depois de pronto, parece que é muito fácil. Mas Pô, surgiu muito da noite pro fácil dia, pensar né? as duas bandeiras, muito fácil pensar esse logo. Mas não é assim, é como o Zica falou, você vai testando, é um processo criativo que ele vai tomando forma. Bom, esses são os 4, fazendo aí a recapitulação como a gente sempre faz. Dracônio em quarto lugar, Layork em terceiro, Conde Drama em segundo, acho que muita gente não esperava, um vilão aqui, e o Alpha Legionário como primeiro, que a gente sempre cita que foi uma parada que a gente, por alguns momentos, veio aquela questão, pô, será que existe mesmo essa opção, esse herói aí pra gente? Sim. E ele foi a prova maior, eu acho que pra Prod, de que se você procurar sem preguiça, sem abandonar, você vai achar, uma hora ou outra você vai achar. Se você curtiu esse vídeo, a gente sempre pede, dá aquele like, dá aquela forcinha pro vídeo subir um pouquinho aí no ranking, né? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Deixa no comentário se você tem alguma criação, se você tem alguma dificuldade, comenta aí que a gente sempre troca ideia. Se você sabe como consertar o foco das câmeras durante o vídeo, comente aí também, porque hoje foi embaçado literalmente aqui o vídeo. E ativa o sininho para receber as notificações quando a gente lançar. A gente pode fazer muito mais listinhas aí dos nossos personagens. E de fora, a gente pode comentar sobre personagens que também são da DC e Marvel. É isso aí, né, mano? Valeu mesmo, galera. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu.